Sedãs médios sempre foram um dos carros mais desejados do mercado brasileiro, como o Fusion, Cruze, nós também tivemos Jetta, Bora, enfim, vários carros nessa categoria que foram substituídos por SUVs. Mas hoje a gente vai contar, em parceria com a Nosé Veículos, sobre este Fusion 2014 Flex 2.5, que custa na faixa dos R$60 mil, mais barato que você comprar um Renault Kwid 0 km. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro. E hoje vocês vão conhecer tudo sobre este Ford Fusion 2.5 SL ano 2014. E como a gente sabe, o Fusion é um sedã médio que, na minha opinião, era um dos mais bonitos dessa época. Um carro com um porte e um padrão americano realmente, nada meio Ford Europa, até porque na Europa este modelo era vendido como Mondeo, e até hoje é vendido um Mondeo na Europa. O Fusion ainda persiste lá com este nome. Logicamente que no mercado chinês, por exemplo, o Fusion se tornou um SUV coupé derivado de uma plataforma chinesa, não é mais um carro autêntico Ford, como é esse que vocês estão vendo aqui. Mas o carro chama atenção pelo seu porte, pelo seu estilo baixo, coupé. Muita gente ainda gosta dessa categoria de carro, mas a gente sabe que hoje algumas pessoas tendenciam a SUVs por conta das péssimas ruas que nós temos. Mas se você é um bom amante de carros, gosta mais de aerodinâmica, gosta de um carro bom de estrada, a gente sabe que nada melhor do que um sedã para isso. Mas agora vamos contar os detalhes que vinha nesta versão aqui SL do Fusion. Então na parte frontal, essa geração do Fusion, ele seguia aquele conceito que a gente brincava que era a boca de Aston Martin, aquela cara de tubarão, né? Então nós temos essa grade aqui, muito parecido com a Aston Martin, que nessa versão tem os detalhes aqui cromados, símbolo da Ford na parte superior e a entrada de ar aqui na parte inferior também. Esse modelo de série já vinha com faróis de neblina, já com essa moldura cromada, e na versão SL você tinha um conjunto óptico aqui apenas com lâmpadas halógenas. Luz de seta, farol baixo, farol alto, tudo halógeno, porém o farol principal é por projetor e isso ajuda bastante. Então quem quer aí consegue colocar um xenon, uma lâmpada de LED ali sem grandes problemas, né? Até porque já que você tem o projetor ali, você já deixa o foco mais perfeito, independente da lâmpada que você coloca. A gente sabe que algumas pessoas acabam colocando faróis de LED ou de xenon em parábola simples e isso acaba afetando um pouco. Mas no conjunto óptico já de projetor, o carro fica perfeito com qualquer tipo de lâmpada. Mecanicamente, ele vem equipado com motor 2.5 Flex, de até 175 cavalos de potência, na casa dos 24 kg de torque máximo, com câmbio automático ZF, conversor de torque tradicional, nada de power shift, com 6 velocidades e 0 a 100 que beira os 11 segundos. Se a gente parar para pensar, um carro aspirado 2.5, grandão, com 0 a 100 abaixo dos 11 segundos, ainda é bem considerável. Para pensar nisso. E este motor aqui, ele é praticamente o mesmo que equipa hoje a Maverick Hybrid, por exemplo. Logicamente que lá é um 2.5 também, mas com outro ciclo. Aqui é o ciclo Otto, justamente para você ter mais performance com o carro, enquanto no caso da Maverick você tem o ciclo Atkinson, que lá preza pela economia de combustível, já que você tem um motor elétrico auxiliando. Mas é basicamente o mesmo conjunto que também equipava o Fusion Hybrid, que também chegou ao Brasil nessa época aqui mais ou menos de 2014, 2015. Mas aqui é puramente aspirado e que no fim das contas acaba valendo a pena, porque motor aspirado é mais barato de manutenção e acaba durando muito mais do que o tradicional 2.0 da versão titânio, né, que era aquele EcoBoost turbinado, que ali sim você tinha mais problemas de durabilidade. Já o aspirado, vocês estão vendo aí que esse carro já tem 130 mil quilômetros e o motor continua bem vivão ainda. Como um bom sedã médio americano, ele é quase full size. São 4,87 m de comprimento, com quase 2 metros de largura. É um carro bem grande comparado aos seus principais concorrentes no Brasil, como o Passat, por exemplo, também, né? A gente pode considerar o Passat como um bom concorrente desse carro, mas a gente percebe que o porte dele é bem maior. Aqui na parte inferior nós temos essas rodas de liga leve, que são pratas originalmente, mas aqui foram pintadas em preto. O pneu aqui é 225 de perfil 50 e aro 17, com uma suspensão padrão para a época. A gente sabe que os modelos da Ford eram carrinhos um pouquinho mais firmes, mais duros, o que traz boa dirigibilidade e boa dinâmica para esse carro também. A questão é que é sempre bom você tomar um pouquinho de cuidado porque ela acaba fazendo um pouco mais de barulho com facilidade.
Tanto o Fusion quanto o Focus são carros que exigem um pouco mais de atenção na suspensão. Mas fazendo todas as revisões ali periódicas, você tem um carro para o resto da vida. Aqui no retrovisor, ele é pintado na cor do carro com o repetidor de seta e ele também tem o desembaçador aqui. Para pensar, um modelo que custa aí na faixa de 60 mil reais, logicamente que estamos falando de um carro de quase 10 anos, que custa o preço hoje de um Renault Kwid de entrada, acaba sendo vantagem para quem quer um carro bem completo, mas não está afim de gastar muito. Essa versão também conta com este detalhezinho aqui, né, que quase cromado, e as partes aqui de você fazer a tranca por código, muito tradicional dos modelos da Ford. Porém, a gente sabe que brasileiro praticamente não usa isso. Inclusive, se você aí é um usuário de Ford, por acaso você usa essa senha no seu carro, ela serve exatamente para a seguinte função. Você vai praticar o seu esporte, vai nadar, vai fazer um Cooper, o que for. Você deixa a chave lá dentro, coloca o código, ele tranca. Ou seja, você não tem a chave para você praticar o seu esporte. Então você vai fazer o que você quiser, na hora de voltar, coloca o código aqui e a chave vai estar lá dentro. Então é um ponto interessante, mas não sei se todo mundo faz uso disso. As molduras aqui são cromadas nessa versão aqui, mesmo na SEL, que não é a versão topo de linha. Como a gente sabe, a versão topo do Fusion é a versão titânio. E aqui fica o bocal da parte flex, né, para você colocar ali a gasolina ou o etanol. Uma outra coisa, aqui na parte inferior também temos rodas de liga leve. Ou seja, é um carro bem seguro nos dias de hoje. Vocês sabem ainda quantos carros saem de fábrica apenas com freio a disco na dianteira? E aqui você tem freio a disco nas 4 rodas, trazendo muito mais segurança. Aqui na parte traseira, na versão SL, você tem as lanternas diferentes comparadas à titânio. Lá você tem toda essa moldura aqui, fazendo a parte da luz de posição do carro. Mas aqui não, você tem só uma parte e as luzes de freio aqui seguem em LED. E uma curiosidade de modelos que vem importado dos Estados Unidos, que segue o padrão americano, você não tem a seta amarela, mas sim vermelha. Isso acontece muito, inclusive o New Fiesta, que também vinha do México e atendia o mercado americano, também era assim. O Nissan Sentra também foi assim, então vários carros americanos têm isso, porque lá na legislação dos Estados Unidos não exige luz amarela, como acontece na Europa e aqui no Brasil, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito de mercado americano, e como não vale a pena você investir em uma lanterna própria só para o Brasil, eles deixaram a mesma lanterna de lá, até porque aqui você não tem a obrigação de colocar as lanternas amarelas, né? Meio que ficou híbrido aí, e assim ficou, né, para o nosso mercado. Então, meio que não vai quem quer. Na parte inferior nós temos o escape só nessa região aqui lateral, para simbolizar que é a versão 2.5. Ao contrário da Titânio, por exemplo, que você tem um escape de cada lado, e a versão híbrida você tem a aparência do Titânio, mas com esse escape lateral. Então, se você vê o carro sem aerofólio, só com esse escape aqui, estamos falando de uma unidade 2.5. Se tem o aerofólio lá e 2 escapes, Titânio. Se tem o aerofólio, a lanterna toda, né, completa do carro, mais um escape só, estamos falando do modelo híbrido. Era assim que você conseguia diferenciar uma versão da outra do Ford Fusion aqui no Brasil. Temos sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré também, e eu acho que o maior ponto de todo o sedã desta categoria aqui, quase full size, era o seu porta-malas. Estamos falando de 514 litros, coisa pra caramba. Praticamente o mesmo porta-malas que você encontra hoje num Volkswagen Virtus, por exemplo. E uma outra coisa que me chama bastante atenção é a boca do porta-malas. Como ele é bem para baixo aqui, você consegue colocar um carrinho de bebê, enfim, coisas assim bem volumosas, né, que acaba sendo difícil de você colocar em porta-malas com um bom volume. É por isso que muita gente acabou optando por SUVs ou coisas do tipo, porque você tem a abertura maior e facilita você colocar algumas coisas. Mas como esse daqui tem a boca bem grande, realmente ajuda. Olha isso daqui, ó. Cabe um corpo aqui dentro, né? Tanto é que para o mercado americano é obrigatório você ter esta alcinha aqui, ó, do anti-sequestro. Ou seja, se por acaso alguém te enfiar ali, puxar essa alça aqui, abrir o porta-malas e escapar se você quiser. Uma outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui também é o bom acabamento, ó. Nós temos uma boa forração aqui no porta-malas. Só aqui, né, poderia ter uma capinha de plástico, né, coisa que não acabou acontecendo. Mas aqui, se tivesse uma capinha de plástico, realmente ficaria 10 de 10 o porta-malas desse carro, porque temos uma boa forração aqui, forração lateral em carpete, que eu acho muito bom, porque plástico acaba fazendo barulho e risca com facilidade também o que você vai usar. Então, dessa forma aqui, realmente fica mais gostoso e melhora até mais o isolamento acústico dessa forma. Então eu vou te falar aqui, ó, pro padrão de acabamento desse porta-malas, eu vou dar aí um 8 de 10 dele, porque olha, é muito bom.
E começando a falar da parte interna aqui do carro, notem só o acabamento que a gente tinha nessa época e hoje para um carro de 60 mil reais. Material macio nessa região superior da porta traseira do carro. Acabamento que imita madeira, isso aqui é muito tradicional de carro americano. Maçaneta no estilo prateadinho aqui. Material macio em praticamente toda a porta, só na parte inferior que não. Mas tudo aqui ó, é material macio. Inclusive moldura aqui ó, na região dos vidros, justamente para esconder a lata. Então olha os detalhes que a gente tem nesse carro. Vidro elétrico aqui automático em todas as portas. E o espaço não tem nem o que falar. Esse banco já está ajustado para minha altura. Tem 1,75 m e olha isso daqui, ó, conforto de sobra. Tanto é que esse carro aqui foi carro de presidente no Brasil, nessa época aqui mais ou menos também. Nós temos saídas de ar nessa região do carro. O banco é bem gostoso, acomoda 4 com muita folga. 5 dá para levar, não fica apertado, mas dá para levar. Mas sem sombra de dúvidas, 4 pessoas viajam confortavelmente aqui. Logicamente que para um carro de 2014, 2015 você não tem tantos mimos, mas mesmo assim temos saídas de ar aqui e uma tomada 12 volts. Nessa época não era tão comum ter tantas tomadas USB no carro. Mas no quesito de segurança, nós temos airbags laterais, airbags aqui nos bancos, mas só na versão titânio nós tínhamos aquele airbag no cinto de segurança traseiro. Essa unidade não possui. Mas para quem já viu os vídeos falando de carro mais antigos, principalmente do Fusion, né, na sua versão EcoBoost, quando ganhou câmbio de 8 marchas, a gente mostra isso, que tinha airbag até no cinto traseiro. E chegando na porta dianteira e no assento dianteiro do carro, o padrão segue muito bom. Material macio em praticamente toda a porta, com ajuste do retrovisor aqui. O detalhe é que não tem rebatimento elétrico, mas você tem ajuste elétrico dele no caso. Uma outra coisa é que para um carro de 60 mil reais hoje, nós temos bancos elétricos com ajuste de lombar e 3 memórias para o motorista. Isso é muita coisa para 60 mil reais, né? Outro detalhe aqui, segue as molduras, né, encapando aqui a porta. Isso eu acho muito legal, esse detalhezinho. São mínimos detalhes que eu acho que faz a diferença em um carro. E aqui nós temos isso. A posição de dirigir dele nem se fala, muito europeia, por mais que se trate de um carro americano, posição baixa, confortável, ajuste de altura e profundidade do volante. Então assim, para quem quer uma sensação de cockpit, o carro é muito legal, realmente te entrega essa posição esportiva e muito gostosa de dirigir. A gente vai contar daqui a pouquinho, né, a experiência de condução do carro, mas sempre me agradou muito a dinâmica as dinâmicas dos modelos da Ford, sempre foram muito boas. Mas agora eu vou contar para vocês tudo que tem neste Fusion SEL 2014. E aqui no interior, essa é a chave do carro, trancamento aqui, abertura do porta-malas e essa função para você encontrar ele em estacionamento. Chave canivete. Inclusive essa chave aqui foi para os últimos Ks, né, para quem lembra do carro. Notem isso, assento conforto, ou seja, o banco vai para frente quando você liga e ele vai para trás quando você desliga, facilitando você entrar ou sair do carro. Volante revestido aqui em couro com comandos do piloto automático, comandos de mídia e comandos das duas telas de LCD que ficam ali entre esse painel de instrumentos com o velocímetro ali analógico, que eu já vou contar os detalhes para vocês. Essa versão vem com acendimento automático dos faróis, temos um temporizador aqui, mas não há sensor de chuva, entretanto o retrovisor é crepuscular. Faltou só realmente o sensor de chuva aqui para ficar completíssimo o carro. Nós temos a manopla do câmbio automático de 6 velocidades, com trocas aqui na alavanca, nesses botõezinhos que muita gente não gosta. Era muito melhor uma troca de alavanca mesmo, ou pedal shifts, mas americano não gosta de trocar de marcha. Então é por isso que no fim das contas você não tem trocas mais tradicionais ou europeias, né, vamos assim dizer. Freio de mão eletrônico, 2 porta-copos aqui. Já vou mostrar o detalhe desse apoio de braço, que tem muita coisa. E essa versão conta com bancos aquecidos para motorista e passageiro, ar-condicionado digital de 2 zonas e este Sync aqui, que era o Sync 1 na verdade, né? Esse modelo ainda não tem Apple CarPlay ou Android Auto, mas hoje é possível você instalar ele via um aplicativo, né? Via um detalhezinho de USB, que aí você consegue fazer um espelhamento aqui, super prático, você não precisa nem trocar a central multimídia, isso é muito legal. E aqui nós temos o detalhe do navegador, né? Nós temos um GPS nativo para esse carro, que nessa época eram pouquíssimos carros que tinham GPS de série. Além do detalhe de rádio aqui, né? Então você tem aqui detalhe de rádio do carro, você tem Bluetooth no caso também, tem um leitor de iPod e você tem o ar digital de 2 zonas também. Então essa central multimídia ela é super completa para a época e eu particularmente achava ela muito bonita.
né? Eram poucos carros que vinham com central multimídia, né? Era praticamente um opcional. Eu lembro que a Volkswagen tinha no Passat as primeiras Composition, era muito boa também, mas eu acho que a grafia dos Fords eram mais bonitas de se ver, sabe? Pareciam mais completas comparados aos outros modelos concorrentes na época. Nós temos todo o console em material macio, super premium, né? A julgar que hoje você compra aí vários carros médios, até SUVs compactos, como um Creta, por exemplo, que nem material macio você tem no carro, e aqui nós temos isso num carro de 60 mil reais hoje. Então, para quem busca aí uma padronagem melhor, é muito boa, né? O carro realmente aqui traz um bom material macio, isso ajuda muito no isolamento acústico que a gente vai contar para vocês. Essa versão só não tem o pacote Sony, que era vendido apenas na versão Titanium do carro, que aí você tinha um sistema de áudio ainda melhor. Não que esse seja ruim, mas se você tem um som premium, é melhor que o som tradicional, né? Venhamos e convenhamos. Temos comandos aqui praticamente touch, né, para você ter o detalhe do ar-condicionado, ter o detalhe também do aquecedor dos bancos, que logo depois a Ford voltou para botões convencionais, porque muita gente não gostava disso daqui. Era mais bonito de se ver, mas não era muito prático no fim das contas. Então a Ford tinha botões, lançou essa era touch e depois acabou voltando para o botão, que era mais prático para você manusear dirigindo do que você ficar caçando aqui e tateando o que você está buscando com relação a força do vento, a temperatura e por aí vai, né? Nós temos um detalhezinho na parte inferior aqui com porta-objetos. Se fosse nos dias atuais, caberia um bom carregador sem fio, mas não é o caso também. O porta-luvas aqui tem amortecedor também, com 2 andares, né? Eles têm o manual do carro, mais uma série de espaços para você complementar. E aqui este detalhe que tem o acabamento que imita madeira, que isso complementa esse visual bem americano do carro. Na parte superior, nós temos um porta-óculos, iluminação em LED, isso daqui era novidade na época, hoje é quase obrigatório, mas aqui era novidade, isso daqui é muito legal, traz uma outra aparência para o carro, né? LED de fábrica. E no parasol nós temos aqui o detalhezinho, né, do espelho, tanto para o passageiro quanto para o motorista, com detalhe de iluminação. O forro do teto também é bem macio, bem gostoso, então tudo isso traz requinte, sofisticação, né? Traz isolamento acústico, é muito bom todos esses detalhes que o Fusion oferece, né? Para pensar que nos dias de hoje, né, você não encontra isso por um carro aí de menos de 300 mil reais. Para pensar, você não acha tudo isso hoje num carro por menos de 300 mil reais. E aqui estamos falando de um carro de 60 nos dias atuais. Lembrando que neste apoio de braço aqui, você tem 2 tomadas USB, entrada RCA e mais uma entrada de cartão SD. É muita coisa também. Mas enfim, agora chegou a hora da gente dar uma volta com o carro pra gente contar aí como que é a experiência em andar num Ford Fusion 2.5. Bom pessoal, e dirigindo aqui o Fusion 2.5, como um bom carro aspirado, é um carro que você tem que embalar ele, você não pode exigir já uma certa performance em baixas rotações, né? Então, ó, pisando tudo aqui, 4.000 rotações, ó, você percebe como a marcha é longa, inclusive, ó, como ele vai longe ali, ó, aproveita a rotação, aproveita, né, os 185 cavalos lá em cima, né? Então a gente percebe mais isso, mas mesmo assim, ó, o motor super silencioso e o motor gostoso de andar. Olha isso, a posição de dirigir também, o carro também é muito gostoso, ó. É bom dirigir um sedã, né, no fim das contas, é sempre um carro muito bom de você guiar. A direção também é super precisa, bem responsiva aqui no que você precisa também, como entrega um bom carro, né, na verdade. O Fusion é um bom carro, lógico, estou falando de um carro de 10 anos, mas ainda é um excelente produto, né? É um carro pensado para a Ford Europa, é um carro pensado para o mercado americano também, que chegou ao Brasil, na época chegou muito caro, mas porque você tinha outros produtos mais nacionalizados que eram mais baratos. Mas se a gente pensar no porte do carro, na sua proposta, nos seus equipamentos, hoje ele é um bom custo-benefício, né? E a gente percebe o quanto ele tem um bom isolamento acústico também. Como o carro é silencioso, né? Como as trocas são em baixas rotações, se você deixar o pé leve, ó, como ele procura deixar sempre em baixas rotações. Ele fica na casa dos 100, 110 km por hora, perto de 2.000 rotações. Isso ajuda bastante no consumo também desse carro, que tem um consumo médio com gasolina urbano na faixa dos seus 8 km por litro, e na estrada você vai chegar aí nos seus 11 a 12 km por litro. Isso porque o consumo poderia ser melhor se fosse um carro turbinado, onde você aproveita mais torque em baixa. Mas como um carro aspirado, que exige rotação e alta velocidade para você ter uma performance melhor, você acaba sempre fazendo isso, ó.
sempre colocando giro no carro para você fazer uma ultrapassagem, como ele prende, né, a rotação mais alta, isso faz com que você tenha um consumo negativo, né? Mas se você só andar numa rodovia mais plana, andar mais tranquilo com ele, você vai sempre ter um carro mais econômico. Logicamente, se você for subir uma serra, né, fazer essas coisas, você acaba prejudicando no consumo. Mas, de modo geral, você tem um carro ali muito bem equilibrado, né? Esses câmbios de 6 velocidades da Ford, como são os ZF, são muito bons, são bem duradouros. É muito difícil dar problema nesse tipo de câmbio aqui. É mais o Power Shift, que é um câmbio de dupla embreagem, né? Que ali você percebe um pouquinho mais de problema, né? Ele tem um problema de filtração ali que acaba prejudicando. Mas esses câmbios automáticos aqui, ou o próprio CVT, é um câmbio que, se você aí manter a manutenção, dura o resto da vida com ele. Como eu falei, a dinâmica do carro é muito boa, essa direção eletro-hidráulica ajuda você ter aqui uma performance melhor com o carro, né? Manobra com mais facilidade também, né? Tudo isso ajuda, né, no dia a dia do carro, porque o Fusion, ele é um bom carro diário para o americano, ele é um carro barato lá. Então ele é pensado justamente para esse conforto. E a posição baixa de dirigir para ele me agrada muito também. Você tem realmente uma posição muito europeia, não é nem americana. Uma posição de dirigir bem europeia com o carro também. Isso eu gosto muito, né, nesses modelos meio Ford Europa, né? O Focus também é um carro muito próximo nesse sentido. E aqui você tem muito mais espaço comparado ao Focus, né? Até porque é um carro maior. Mas o Focus, por exemplo, ele tem essa sensação de aperto aqui nas pernas que o Fusion não tem. Então aqui você tem um carro com uma proposta de espaço muito melhor comparado ao que é o Focus, né? Então assim, você tem realmente um salto maior entre um carro e outro aqui. Bom, pessoal, foi uma rápida impressão aí, mas para vocês terem uma ideia, né, do que é este Fusion aqui 2014, né? Um carro muito bom até hoje, com um preço muito atrativo também, de 60 mil reais, né? Quero agradecer demais a audiência de vocês por terem assistido esse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like. E se vocês gostaram dessa série aqui, né, que a gente mostrou agora, né, de carros mais seminovos, né, carro que tem muita busca na internet, comente aí que a gente vai atrás de outros carros para vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.